Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247, a live mais esperada aqui da TV. Pepe Escobar, diretamente aí do interior da França. Pepe, muito bem-vindo aqui à TV 247. Como hoje é feriado em São Paulo, 9 de julho, a gente tem 14 horas para essa live. Bom, vamos. Bom, primeiro, obrigado a você, Leonardo. Obrigado a vocês todos. Desculpe, porque faz tempo que a gente não conversa. A minha vida é uma demência de sempre. Agora menos, porque eu estou numa situação inusitada para um nômade global de cidades, megacidades. Eu estou morando no campo, na Europa agora. Que legal, Pepe. Eu vi no último Pepe Café, você não quis revelar o local, né? Eu prefiro não dizer onde é. Muita gente fala, não diga onde é por razões de segurança. Bom, tem como achar, porque eu estou em todos os sistemas americanos, né? Mas, basicamente, é alucinante. Meu estúdio é no jardim, o jardim está aqui atrás. Como é que são os croissants aí? Conta pra gente. É uma casa de pedra do fim do século XVIII, um pouquinho mais nova do que a Revolução Francesa. Ela é de 1780 e pouco, 1790 e pouco. Linda. Agora, tem um trabalho enorme, a gente tem muito trabalho, vai demorar alguns meses para a gente botar tudo em ordem. E a qualidade do croissant aí por perto, como é que é? Nossa, é inacreditável. É a 4 quilômetros daqui, tem que pegar o carro, não tem jeito. Tudo você tem que pegar um carro, porque a gente está num village de menos de 200 habitantes, com uma rua principal, onde fica a prefeitura e a igreja, uma igreja do século XV. Se você sai da nossa casa e vira direito à esquerda e anda 50, 70 metros, acabou, já é o campo. Não tem mais nada. Muito bom. Então, imagina, eu nasci em São Paulo, eu morei em Los Angeles, Nova York, Bangkok, Hong Kong. É uma experiência extraordinária. E você acordar, evidentemente, com os pássaros. Você vai ao jardim, eu fico olhando a dança das borboletas. Depois eu vou botar aguinha em diversos locais do jardim, porque tem 2 pássaros que eu sei que eles precisam de água, e eles vêm no fim da tarde beber a água. Então, você entra numa outra dimensão, né? E na nossa profissão, que é a demência absoluta, como você sabe, esse contraste é muito necessário. Tá servindo para... Mas é um horror. Aí você entra aqui no estúdio, eu deixo tudo agora longe da casa. Todo o meu equipamento está aqui. Eu entro aqui, ligo tudo e é o desastre, é o horror do mundo, que é desesperador, né? É desesperador. Mas você continua mega ativo aí nos podcasts globais, a gente tem acompanhado Muitos. é um sucesso tremendo. Demais. Não, muitos. É exagerado. Fora o que eu não posso fazer, polidamente, eu tenho que dizer, não tenho tempo, porque senão não sobra nada para a nossa vida prática, né? Por exemplo, aqui na Europa eu tenho vida social. Na Ásia é diferente. Na Ásia, como eu circulo muito, e a vida social na Ásia durante o dia, eu tenho as noites livres, então eu posso fazer podcast à meia-noite da China, da Tailândia, etc. Aqui não, tem uma vida social, né? É diferente. O Pepe é paulistano, então ele fala, não ter ônibus, farol, nem viaduto é muito diferente mesmo. Você está numa vida completamente diferente de tudo que você viveu, né, Pepe? É uma experiência metafísica. Para um paulistano legítimo, é uma experiência metafísica. Estou achando tudo bárbaro, tudo sensacional. As pessoas são super legais, não tem posadores em Paris que acham que deveriam ser diretores de cinema e estão servindo mesa no café. Todo mundo é autêntico. Você ouve as histórias das pessoas, são legais. Todo mundo são famílias tradicionais, conservadoras. É muito interessante, muito interessante. E, é claro, não se discute política. Eu não falo de política com ninguém. Por exemplo, eu me apresento, é o escritor. Eu falei, eu escrevo, sem detalhes. Pedidos aqui, Pepe, por favor, venha ao Brasil. Em breve, Pepe vai vir aqui em algum momento. Vou tentar no fim do ano, a gente combina, né? A gente combina o roadshow. Não, como é que chama? Eu vou tentar no fim. Uma turnê. Tem muita coisa para explicar ao vivo no Brasil da demência absoluta que a gente está entrando,
Pelo menos o Brasil está longe de tudo isso. Mas essa desmultiplicação dos problemas das duas guerras principais, a guerra por procuração na Ucrânia e a guerra dos americanos contra o Irã, a demência nem cada vez pior. E acho que vai ficar pior vendo o que aconteceu na cúpula da OTAN, que acabou hoje, e vendo que os americanos retomaram a guerra contra o Irã essa semana. No meio Aliás, você alertou isso, né, Pepe? Acho que você falou num dos Pepe Cafés ali que eles só estavam querendo retomar os estoques aí de energia, que era eles estavam ganhando tempo, era isso, né? Eles estavam basicamente ganhando tempo, e agora isso está claro não só para os iranianos, mas para todo mundo no oeste da Ásia e para todo mundo que observa de fora também. Nunca houve um interesse real de que esse memorando de entendimento funcionasse. Foi uma estratégia para ganhar tempo. E isso está provado no que o próprio orangotango da Barbária disse essa semana. Ah, tá cheio, não me interessa mais. É um bando de escrotos. Scam. Scam em inglês é um termo muito pesado. Seria um equivalente em português, seria escroto, mas muito mais pesado. Imagina, a liderança política, os caras são PhDs em filosofia ou em matemática, não são escrotos. É a última coisa. Escrotos são os caras isso também, né? O J.D. Vance também falou a mesma coisa, né? Não xingando, né? Mas ele disse que, na verdade, eles estavam ganhando tempo. Ele chegou a explicitar a lógica, né? Isso é aquele fenômeno psicológico clássico de transferência, né, Leonardo? O que você transporta e transfere para o seu inimigo ou adversário. Os batedores de carteira em escala global, os piratas, é o sistema americano e encarnado por esses aprendizes de Tony Soprano em torno de Trump, que é um produto da máfia americana. O cara que ensinou Trump a fazer business, o Roy Cohn era um mafioso total, só da máfia judia, não da máfia italiana. É a única diferença. Mas era um mafioso super barra pesada. E aí entra todo o código. Nunca revelar fraqueza, nunca admitir derrota, estar sempre na ofensiva, destruir o adversário com insultos o tempo todo. É a tática do presidente dos Estados Unidos. Agora, isso não cola mais no sul global, né, Leonardo? E especialmente não cola mais com a Rússia e com o Irã, que são os dois... Falando em máfia, antes da gente entrar no Irã, como é que você viu, Pepe, o fato do Trump ter ganho 2 bilhões de dólares dando golpe com criptomoeda e não acontecer absolutamente nada? E não aconteceu absolutamente nada, não só a grana que ele ganha em criptomoedas, como a grana que ele e os grifters, os mutreteiros em volta dele, ganham com manipulações da bolsa e do preço do petróleo. Por exemplo, quando tem eu vou atacar. Quando ele diz eu vou bombardear o Irã, um monte de gente está comprando ações de majors do petróleo, porque eles sabem que depois vai subir, vai cair, e eles manipulam. E aí, na sequência da manipulação, ele fala, não, nós vamos voltar à mesa e vamos discutir. É uma tática velha. Todo mundo já sabe que essa é a única tática que eles têm. Manipular o mercado e em benefício, evidentemente, das majors do petróleo e dos asseclas deles. Começando pelo filho, Trumpzinho, o Barron, é um especulador da bolsa, essencialmente. E como ele tem informação direta, inside information, isso é insider trading. Se isso fosse um país sério, esse cara estava na cadeia por insider trading já. Não só ele, como os outros em volta. O secretário do Tesouro, Bessent, aquela coisa horrorosa, faz a mesma coisa. O Lutnick faz a mesma coisa. Todos eles. É uma máfia. Mas o problema é que nós todos somos reféns dessa máfia. Reféns. E a diferença é que Rússia, China e Irã falam, com a gente não. Já pensou se fosse o Putin fazendo uma coisa dessas, né? O que estaria sendo escrito na Economist? Né? Qualquer outro, no mundo inteiro, fazer uma coisa. Claro, se você é um vassalo do Império, tudo bem. E mesmo sendo um vassalo do Império, o imperador vai em cima de você e vai dizer que você é um babaca. Exemplo, o que aconteceu essa semana, o que aconteceu há 2 dias
em Ankara, na cúpula da OTAN. Trump chegou e deu uma cacetada na Itália, porque a Itália não liberou bases para ataques contra o Irã. Deu uma cacetada na Inglaterra, porque a Inglaterra só liberou algumas bases. Deu uma cacetada na Espanha, porque a Espanha vetou usar bases na Espanha. E deu uma cacetada na Dinamarca, dizendo, eu vou anexar a Groenlândia. E isso ele está falando com os amigos. Aliados. Imagine se fosse... Ou seja, ele trata os vassalos como lixo. E os vassalos vão obedecer, e você vê o secretário-geral da OTAN, aquele Guda podre, tutti-frutti holandês, dizendo que a OTAN é uma plataforma. Eu estou citando ele, plataforma, entre aspas. É uma plataforma para os Estados Unidos. Ou seja, nós, vassalos, somos vassalos de vocês. Vocês podem usar a sua plataforma para atacar a Rússia, atacar o Irã e, no futuro, atacar a China. E nós não vamos dizer nada porque nós somos vassalos. É uma vergonha, mas é uma vergonha inominável tudo isso. Inominável. Mas é como o sistema de relações internacionais hoje funciona no Ocidente coletivo, e só tem 3 estados-civilização que têm o peito de encarar esse império à deriva. E é onde a gente está agora, que a gente vai entrar num estágio muito mais barra pesada, porque as 2 guerras ao mesmo tempo, a gente vai entrar no que a gente chama de degrau de escalada. Escalation ladder seria traduzível como os degraus da escalada. A cúpula da OTAN essa semana mostrou na prática. Vamos dar mais 90 bilhões de dólares que a gente não tem para a Ucrânia construir 1 zilhão de drones, para continuar lançando drones contra refinarias e instalações energéticas e civis dentro da Federação Russa. Ou seja, é a guerra total, que é uma guerra terrorista de drones. Isso foi decidido esta semana na cúpula de Ankara da OTAN. Só um parênteses, Pepe. E o Erdogan não levanta a voz? Qual é o papel do Erdogan nesse... É o eterno hedger, né? Ele está hedging o tempo todo, em todos os sentidos. O hedge principal deles é: eu sou membro da OTAN, eu sou indispensável para a OTAN, porque eu sou o vetor leste da OTAN, depois da Turquia é a Eurásia, ou seja, o extremo leste da OTAN chega na Turquia. E, ao mesmo tempo, eu quero entrar na Eurásia, mas eles têm que me aceitar. E do jeito que a Turquia é hoje, ninguém vai aceitar. A Rússia não confia, o Irã não confia, a China não confia, ainda que tenham relações. Ou seja, por que a Turquia não é membro da Organização de Cooperação de Xangai e dos BRICS? Porque os principais não confiam na Turquia. Porque eles estão sempre hedging e eles são membros da OTAN, sediando essa cúpula de guerreiros de poltrona esta semana. Mas ele está começando a ficar um pouco desesperado, porque a margem de manobra da Turquia é relativamente limitada. Se eles são um aliado de segunda classe dos Estados Unidos na OTAN e um aliado zero classe dos poderes emergentes da Eurásia, essa ideia neo-otomana de expansão da influência da Turquia pela Ásia inteira colapsa completamente. É o que eles chamam na Turquia de projeto grande turano, projeto turânico, que são as maiorias e minorias étnicas turcófonas da Eurásia inteira. Isso vem desde os uigures no oeste da China, passando pela Ásia Central até a Anatólia. Quando você vai na Ásia Central, ok, vamos ver, cadê a presença turca no Uzbequistão, em Tashkent, por exemplo, ou no Cazaquistão, em Almaty, em Astana? Quase nada. Compara com os russos e os chineses, é milimétrico. Eles fazem uma mesquita aqui, eles fazem um centro cultural ali, mas é um negócio muito limitado. Aí você volta para Istambul e vai na sede da Organização dos Estados Turcos, que é um negócio que eu fiz em 2022. Há 4 anos atrás eu fui fazer esse negócio. Cheguei lá e falei, escuta, qual o projeto de vocês para a Eurásia? Os caras não sabem me responder.
A gente ficou uma tarde inteira conversando e eles não conseguiam me dar uma definição do que é esse projeto. Ok, juntar todos os estados turcófonos ou com minoria turcófona em torno de uma grande Turquia, isso é completamente absurdo. Os russos, os chineses vão falar de jeito nenhum. E os próprios do Ásia Central vão dizer também, não, aqui não. Vocês podem querer fazer negócio com a gente, é diferente. Vocês querem trazer empresas turcas para investir, exemplo, né, na indústria do turismo no Cazaquistão, que é um negócio que eu experimentei, eu fiquei numa caravanserai fake no sul do Cazaquistão. Quando eu fui ver quem construiu, foi uma empresa turca. Ou seja, é isso que eles fazem no máximo, mas você tem uma presença geopolítica na Ásia inteira turca completamente furada. Estou vendo um negócio aqui. Não, esse negócio da Alemanha é interessante. Da Alemanha, que é isso? Não, sabe por quê, Pepe? Porque é o seguinte, como você falou da vassalagem, saiu essa semana de que a Alemanha, a Europa, na verdade, perdeu 1 trilhão ao deixar de comprar energia russa, está se desindustrializando para ser vassala. É a coisa mais estúpida que a gente pode imaginar. Você deixa de comprar energia barata. Absolutamente inacreditável. E isso, Leonardo, nessa situação, né? Quer dizer, então isso conduzido por aqueles primeiros ministros Bratwurst deles, o anterior, que era um imbecil completo, e esse que é pior ainda, Merz é pior ainda, execrado pela população alemã, e uma alemã que controla a Comissão Europeia, von der Leyen. E a von der Leyen é o nome da família do marido dela, a família dela é Ulrich. As duas famílias são famílias basicamente nazistas, da Alemanha nazista, diretamente. São esses caras que controlam a Alemanha hoje, essas famílias que controlam, e esses interesses que controlam a Alemanha hoje. Então, completamente lavagem de cerebral. A nossa guerra é contra a Rússia, eles compraram totalmente a agenda do Império Americano, eles ajudaram os americanos a destruir os Nord Streams, eles cortaram a fonte de energia que assegurou o milagre alemão nas últimas décadas, eles não têm como repor, eles não têm como pagar, eles não têm como conquistar outros mercados para ser fornecedores, Turkmenistão, Catar, etc. Não tem, porque já está tudo vendido para clientes, especialmente da Ásia. E eles ficam repetindo essa história de que a Rússia quer invadir a Europa. Aí você vai em Moscou... Invadir com energia barata, né? Eu quero invadir vendendo energia barata, é a coisa mais estúpida. Aí você vai em Moscou, fala com os caras perto do poder, pelo menos, eles falam, qual o nosso interesse de invadir aquela merda? Não tem nada lá que nos interessa. Antes tinha BMWs e Audis ou Mercedes. A gente nem quer esses carros mais, porque a gente compra SUV chineses, híbridos. Você vai em Moscou hoje, todo congestionamento, os melhores carros são chineses, híbridos, SUVs, que custam uma fração de um Mercedes ou um BMW. Inclusive BMWs fabricados. Tem uma fábrica da BMW em Kaliningrado, por exemplo. E os meus amigos que têm BMW na rua, eles falam, mas não é muito bom. A gente comparou com os carros chineses, é um lixo. Na verdade, a percepção de qualidade aí dos alemães já não é a mesma, né? Não é. Bom, aí, então, sobra isso, Leonardo. A guerra contra o invasor, ou seja, eles têm que se unificar em torno de um inimigo externo para justificar isso. Por exemplo, eu estava pensando qual seria a manchete Rei Luís XIV, né? Em vez de eles comerem croissant, deixa eles comerem drones. Essa é a manchete. Vamos dar 1 zilhão de drones com dinheiro de vocês, pagadores de impostos altíssimos na Europa, para aqueles vagabundos na Ucrânia soltar em cima dos russos. Esse foi o resumo da cúpula da OTAN essa semana. E aí tem uma pergunta, Pepe, por que os russos não perdem logo a paciência e vão para cima? E resolvem a parada? A sua pergunta é a pergunta do ano em Moscou, né? O Putin está muito pressionado a agir enorme. De forma... Sim, a pressão é enorme, não só da opinião pública, porque agora os ataques de drones, eles são contra instalações civis também, não só contra refinarias de petróleo, não só contra a frota do Mar Negro, agora são contra instalações civis da Federação Russa. Para o russo médio, isso é além de uma linha vermelha.
né? E, evidentemente, na cúpula de poder. O Conselho de Segurança russo não é monolítico. Tem falcões e tem pombas. E tem Putin mais é moderado, né? Ele é considerado um moderado. Exatamente. Ele é, na verdade, para a gente ser super não diplomático, ele é uma pomba comparado com os falcões. Por exemplo, o Narishkin, o chefe da inteligência externa, o SVR, e o Bortnikov, o chefe do FSB, que é a inteligência interna, eles são super falcões, os dois. Se eles estivessem no poder, eles já teriam decepado o Kiev em 20 minutos. É só soltar alguns Zircons, Iskanders e 2 ou 3 Oreshnik que acaba com tudo aquilo. Então, já existe agora quase uma conjunção consensual entre níveis de poder bem altos e a população como um todo. Escuta, acaba com esse negócio, seja como for, o mais cedo possível. Mas não é a estratégia, não só do Putin, como do Ministério da Defesa, que é lento, é gradualista. Eles fazem as coisas no estilo russo, Leonardo, e isso é difícil. Para nós que somos estrangeiros, mas bem acolhidos. Mas depois de eu passar esses últimos 4 anos, passar bastante tempo na Rússia, eu aprendi muito sobre o modo russo de tomar decisões e como é impossível convencê-los do contrário. Interessante. A menos que haja fatos irreversíveis. E, por enquanto, eles acham que esses ataques não são irreversíveis. Ok, eles destroem uma refinaria de petróleo, tudo bem, a gente conserta. Mas mataram adolescentes, né? Teve a coisa dos estudantes. Pois é, mas agora estão matando civis. Exatamente. Nenhum país, em nenhum lugar do mundo ia tolerar algo curiosidade, assim. né? Só um ponto. Ninguém no Ocidente, não há um pio de condenação no Ocidente, né? Ninguém fala nada. Não, no Ocidente, tudo que se relaciona a, especialmente, Rússia, China e Irã, seja qual for, o maior absurdo, sem falar de Gaza e Palestina. Não tem nenhuma vírgula de condenação do Ocidente. Ou seja, o que a gente pode definir como o colapso nihilístico e moral absoluto da dita civilização ocidental está refletido nisso. Eles legitimaram um genocídio, eles legitimam o mini-genocídio em andamento no Líbano, eles legitimam a guerra contra o Irã, inventada pelos Estados Unidos, eles legitimam a Ucrânia matar russos, seja onde for. Que força moral e que valores são esses? Ou seja, o sul global inteiro, e eu imagino de longe o Brasil também, sabe perfeitamente o que é isso. Responde rápido aqui, Pepe. Você acha que é um erro o Brasil comprar armas do Otanistão? Né? O Brasil compra aviões aí da Suécia, né? Sim, por que não compra de membros dos BRICS? Por que não compra da Rússia e da China, por exemplo? Cuja qualidade é muito superior a produtos europeus. Está aí a resposta direta. Ou seja, o Brasil não é um... Bom, eu prefiro não entrar. Eu prefiro não entrar. Aqui o Cláudio pergunta se a Rússia não deveria atacar Lviv no oeste. Quer dizer, não sei se você tem resposta para essa pergunta. Tenho. De novo, uma observação super importante do Putin na semana retrasada, se eu não me engano. Ele disse pela primeira vez em público que os objetivos da operação militar especial, que agora é uma operação contra-terrorista, são a libertação do Donbás, que já era, o Donbás inteiro. Está faltando está faltando 7% de Donetsk, mais ou menos, o que ainda é bastante. E Kherson e Zaporizhia, está faltando uns trechinhos também. Mas também de Novorossiya. É a primeira vez que ele fala isso. Novorossiya é tudo que está no que sobra da Ucrânia hoje no sudeste, no leste e no sudeste. E vai até Odessa. E inclui Odessa. Odessa era parte de Novorossiya. Ou seja, ele, em linguagem não muito cifrada, disse que a gente vai continuar. Que o campo de batalha é
continua se expandindo. Isso é legitimado na Rússia como precisamos manter uma buffer zone. Buffer zone é zona de... Como definir buffer zone? Um estado desmilitarizado. Sim, verdade. Uma zona desmilitarizada cada vez maior entre o que vai ser da OTAN, ou aliada à OTAN a oeste, e Novorossiya e Donbass a leste. Então está expandindo. E, como vocês devem ter visto nas últimas 2 semanas, eles estão avançando a oeste na barra pesada agora. E, juntando com tudo isso, esses bombardeios aterrorizantes no complexo industrial militar em Kiev, especialmente nos últimos dias, isso vai continuar. E isso já está mais ou menos explícito em Moscou. Agora é direto, vai ter bombardeio toda semana contra as instalações básicas do complexo industrial militar ucraniano. Ou seja, eles estão acelerando, mas isso não quer dizer que tudo isso vai acabar até o fim do ano, não. Ô, Pepe, antes de entrar no Irã, como é que você viu o discurso do Trump de 4 de julho, em que ele falou que a maior ameaça aos Estados Unidos é o comunismo, né? Então você tem a Europa em guerra contra a Rússia e o Trump agora o Trump com medo ou preparando uma guerra contra a China. O que você achou disso? Não, exatamente. Foi bom, como a ignorância dele em geopolítica é um negócio a nível de intergaláctico, na cabeça dele, comunismo é China. Por exemplo, na América Latina é Cuba e Nicarágua. E eles vão em cima de Cuba e de Nicarágua. Não há a menor dúvida. E porque isso está na doutrina de segurança nacional redigida por aquele perigosíssimo Elbridge Colby, que é, além de tudo, um sinófobo absoluto. Ou seja, o cara que redigiu a doutrina estratégica dos Estados Unidos, colocando a China como uma ameaça existencial número 1, é um sinófobo. E esse talvez seja o único cara da equipe Trump em volta que tem um QI acima de 2. O resto é um bando de imbecis absolutos, incluindo os caras que assessoram Trump para a China. Então, Trump falar ameaça é o comunismo, sem dúvida nenhuma, em vez de citar diretamente a China, comunismo. Ou seja, a ameaça existencial para os Estados Unidos é tudo que não é subserviente, ao império e tudo que é soberano. A China é um Estado-civilização soberano. Então, é uma ameaça ao império. Esse recrudescimento simultâneo e paralelo das guerras, esta semana, na cúpula da OTAN, que vai acontecer na Ucrânia, e esta semana na verdade, Trump quebrando, e ele acabou de bombardear um memorando de entendimento que ele assinou em Versailles há 2 semanas. O memorando foi quebrado pelos Estados Unidos, e quebrado com uma série de provocações. E essa última provocação foi a mais escrota de todos, para citar literalmente o presidente dos Estados Unidos. Tão escroto quanto ele. Eles usaram petroleiros, especialmente da Arábia Saudita e do Catar. Foram 5 petroleiros que tentaram atravessar o Estreito de Hormuz com os transponders desligados e sem seguir as recomendações e as instruções da Marinha do IRGC. Ou seja, recapitulando para vocês todos, o único jeito para qualquer petroleiro atravessar o Estreito de Hormuz nos últimos dias, parte do memorando, agora e a partir de agora, você entra em contato com um novo mecanismo que se chama Autoridade do Golfo Persa, PGSA. Você dá todos os dados do seu petroleiro, você consegue uma autorização da Marinha do IRGC, eles te mandam uma autorização por VHF no seu rádio, você paga as taxas que pode definir como pedágio, taxa de meio ambiente, taxa de serviço, taxa de manutenção, taxa humanitária, seja como paga as taxas, e aí você atravessa em águas territoriais do Irã, entre a costa do Golfo Pérsico e a maiorzinha das ilhas no sul, que é a ilha de Kashmir.
Fora isso, você não tem como atravessar o Estreito de Hormuz. O que os americanos fizeram? Eles provocaram, disseram para esses petroleiros, olha, vocês desligam o transponder, vocês passam pela costa perto de Oman e a gente protege vocês. O que aconteceu? Nada. Primeiro, eles não têm como proteger. Segundo, o IRGC chamou os petroleiros e falou, escuta, volta ou a gente vai soltar um drone em cima de vocês. Os caras não voltaram, todos os 5 tomaram drones iranianos. Foi o pretexto que os Estados Unidos usaram para retomar a guerra, para eles quebrarem o memorando de entendimento. No memorando de entendimento, muito importante, são 14 pontos. Os pontos mais importantes começam pelo ponto número 1, que é o fim de todas as guerras, incluindo o Líbano. Os Estados Unidos já quebraram isso há alguns dias, porque a guerra de Israel contra o Líbano continua, e eles continuam atacando o Líbano, bombardeando, matando civis, destruindo villages, tudo isso, nada mudou. E outra dos pontos principais é, durante 60 dias o Estreito de Hormuz vai estar totalmente liberado e depois vai ter um sistema que a gente vai sentar na mesa e discutir. Os Estados Unidos quebraram, totalmente. E a resposta iraniana era inevitável. O problema é que essa resposta inevitável entra no que a gente chama de, mais uma vez, a escalada da guerra. E agora a gente está de novo dentro da lógica da escalada. Os americanos ontem bombardearam tudo. Você olhando no mapa, tudo desde a extrema esquerda do Golfo Pérsico até a ilha de Kark, passando pelo Golfo Pérsico inteiro, até quase a fronteira do Irã com o Paquistão, eles bombardearam instalações na costa iraniana inteira ontem, mais de 80 alvos. E vai continuar hoje à noite. Os iranianos hoje eles responderam em bases americanas no Catar e no Kuwait. Vão continuar. Ou seja, a gente está de novo no meio da escalada da guerra. Tudo então, que a gente tinha acabado, Leonardo, há 2 semanas comemorando, essa semana voltou.